Descubra a origem de todos os seus problemas. Você já parou para pensar qual é ou quais são as origens do teu problema? Eu quero dar aqui as boas-vindas ao meu perfil também do Instagram, Resgate Sistêmico. Vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos a esta live para que a gente possa aí conseguir encontrar aí a origem dos nossos problemas. Espero que vocês me deem um feedback, tá tudo ok aí, você está me vendo tranquilamente, está me ouvindo bem? Eu espero que sim, para que a gente possa fazer esse momento de hoje, tá bom? Deixa eu abrir aqui para você o nosso primeiro slide para que você possa acompanhar comigo. Olha só a origem de todos os seus problemas. Nós queremos descobrir hoje qual é a origem de tudo aquilo, de todos aqueles momentos que você vive na sua vida e que muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Hoje eu preparei um material bastante especial para que você possa entender todas as questões, tá bom? Então, vamos lá para que a gente possa aí compreender melhor qual é a origem dos teus problemas. Veja bem, você já se deu conta de que seus comportamentos e suas atitudes sofrem impactos e influências, seja positiva ou negativa, do teu sistema familiar? Você já parou para perceber isso? Já parou para perceber também que, na maioria das vezes, você está aí preso a uma questão familiar que muitas vezes você não sabe da decorrência e você muitas vezes critica, muitas vezes, né, as pessoas que estão aí no teu sistema familiar, mas você não para de repetir esse padrão? Você sabia que ao vir ao mundo no seio da sua família, você herdou não só um patrimônio genético da sua família, mas também você herdou um sistema de crenças e de esquemas de comportamento? Por isso, hoje, talvez você não entenda o porquê você está passando por tantos desafios e dificuldades e porque isso tem muita recorrência na sua vida. Eu vou compartilhar com você aqui agora, tá? Uma imagem que eu acredito que ela é bastante importante para que você entenda um pouco daquilo que eu estou te falando. Olha só, a primeira imagem que eu quero trabalhar com você é esta aqui. Olha só. Quantas e quantas vezes nós estamos repetindo um padrão do nosso sistema familiar e esse padrão ele vai passando de uma geração para outra. Quantas e quantas vezes também nós estamos vivenciando essa realidade. Essa imagem aqui que eu trouxe para você é para mostrar a você que, de fato, você, assim também como eu, como todas as pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar, nós recebemos um patrimônio genético, mas também nós recebemos esse patrimônio de crença. E é sobre isso que nós iremos falar também. Hoje nós iremos falar também sobre sina. Você sabe o que é uma sina? Você sabe que você é uma sina e a sua família também foi ou está sendo a sua sina. Nós iremos falar também sobre sina. Nós iremos falar também sobre como você descobre os emaranhados sistêmicos que existe também aí, né, dentro da tua vida pessoal, na tua vida familiar, seja a família constituída, seja através da família aí que você nasceu. Existem aí alguns emaranhados e você precisa olhar para eles para que, de fato, você possa descobrir a origem dos teus problemas. E eu trouxe também alguns exemplos, né, de como você perceber que você está aí envolvido, tá, em um emaranhado sistêmico, as dificuldades que você tem no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Tudo isso vem em decorrência de algumas questões que talvez você ainda não parou para refletir, mas eu estou aqui para te ajudar. Pessoal aqui do Instagram também, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar aqui uma reflexão bem legal,
tá? A respeito da origem de todos os teus problemas e nós iremos falar aqui sobre algumas questões. Se você quiser vir aqui para o meu YouTube, Nalva Araújo Terapeuta, você vai ter a oportunidade também de visualizar aí os slides que eu preparei com muito amor, com muito carinho para você, tá bom? Então vamos lá. Olha só que interessante. Eu quero que você possa perceber o seguinte, que a nossa família, na verdade, ele é um campo de energia. Você sabe o que é um campo de energia? Você sabe que a sua família é um campo de energia e que este campo de energia ele é constituído a partir de todos os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, dentro do teu sistema familiar. E esse teu sistema familiar que eu estou te falando não é só o teu sistema familiar daqui, da agora, da geração, né, em que você está vivendo. Pode ser que muitas questões aconteceram, né, questões potencialmente traumáticas, aconteceram no campo de energia familiar, lá dos teus avós, teus bisavós, teus tataravós e por aí vai, porque isso tudo está fazendo com que você possa estar repetindo um padrão. E repetindo esse padrão, obviamente, você vai ter alguns problemas, e problemas muito sérios aí, que você precisa olhar com muito carinho. Um outro ponto que eu quero trazer para você esta noite, que eu acho de fundamental importância, é essa questão aqui. Olha só, você quer descobrir e ampliar sua consciência sobre como as dinâmicas ocultas estão atuando no seu ambiente familiar? Será que você já parou para perceber um pouco sobre essas questões, né? Quer descobrir e ampliar. Não apenas descobrir essas questões, mas você precisa também ampliar essa sua consciência sobre essas dinâmicas ocultas que estão atuando no seu ambiente familiar. O nosso querido Bert Helling, ele já dizia o seguinte: quem não conhece a sua história não cadê? Quem não conhece, deixa eu colocar aqui no amplo, tá? Para visualizar melhor. Quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Quem não sabe de onde vem também não sabe para onde vai, né? Quem não reconhece seu pai e sua mãe nunca pode também reconhecer o seu verdadeiro caminho. Por que eu trouxe essa imagem hoje e por que eu trouxe essa frase tão profunda do Bert Helling? Porque se você não conhecer de onde você vem, se você não conhecer as suas origens, ora, você também não vai saber para onde vai. Você também não vai conseguir resolver muitas coisas na sua vida. Porque a gente só resolve, na verdade, questões que a gente tem conhecimento. Quando você é convidado a olhar um pouco para o seu sistema familiar, quando nós éramos pequenininhos, e na escola, né, os nossos professores nos pediam, na verdade, né, para fazer a nossa árvore genealógica, né, a gente fazia só mesmo a título de dizer assim, olha, eu vim do meu pai, da minha mãe, que veio dos meus avós, aqui são meus avós maternos, aqui são meus avós paternos, aqui meu irmão, pronto, só isso. Só que na maioria das vezes essas questões não eram aprofundadas, tá? E não são aprofundadas. Mas aí chega a constelação familiar, que é uma psicoterapia breve, e vem mostrar para você qual é a grande importância aí de você conhecer o seu sistema familiar, de você saber de onde você veio, para que você saiba para onde você vai. A gente já viu também questões bíblicas, né? Tem um texto, se não me engano, em João, né, que ele relata aí, né, toda a origem, né, de Jesus Cristo. Então, vai mostrando de onde as raízes, né, quais são as raízes do Messias até chegar à geração dele. Por quê? Porque isso é importante para ele entender a missão, para a gente entender de onde está vindo essas raízes, para a gente também saber como resolver essas questões. Porém, muitas vezes isso é deixado de lado. E se isso de fato
deixado de lado, é lógico que a gente corre um sério risco, e aqui eu quero mostrar para você que risco é esse. Nós corremos ao risco de não encarar, tá, os nossos desafios e as nossas dificuldades como eles devem ser encarados. E quando a gente não encara isso, e quando essas energias continuam atuando dentro do nosso sistema familiar, deixados, né, ou trazidos, na verdade, né, por nossos antepassados, por todos aqueles acontecimentos, né, traumáticos que não foram olhados, que não foram resolvidos, o que acontece? Um verdadeiro efeito dominó, né? E esse efeito dominó é aquele efeito em que, na prática, a gente vai dizer o seguinte: se acontecer uma tragédia numa família, né, se acontecer uma dor muito profunda em uma família, e essa tragédia e essa dor não é vista, não é olhada, e isso vai levando de geração em geração. Pode ser que muitas vezes você hoje esteja vivendo um problema muito sério na sua vida, pode ser que você esteja vivendo esse problema que é de gerações passadas. E pode ser que você esteja vivendo um grande problema que, se você não olhar para isso, você vai deixar para gerações futuras. Então, é aquele chamado efeito dominó, que a gente precisa olhar um pouquinho para isso, para a gente descobrir de onde vêm as raízes dos nossos problemas. Onde é que está a causa? Por que que isso está acontecendo? Por que que muitas vezes um aborto, acidentes, suicídios são recorrentes nas famílias? Por que que muitas vezes uma criança, né, um adolescente, um jovem, né, muitas vezes ele passa aí por momentos difíceis na vida e ele passa a usar droga, ele passa a caminhar para a morte? Por quê? Porque tem questões aí no sistema familiar desta pessoa que não foi bem resolvida. Quando as pessoas me buscam para fazer aí uma terapia, uma constelação familiar, a primeira coisa em que eu pergunto para essas pessoas quando ela traz a situação, o que aconteceu no teu campo de energia familiar para que isso esteja acontecendo hoje. Normalmente as pessoas não se perguntam isso. E se as pessoas não se perguntam isso, elas vão ficar apenas tratando sintomas. E tratar sintomas, você sabe que não resolve muita coisa. Tratar sintomas é somente um paliativo. Tratar sintomas é uma maneira que a pessoa tem de dizer, né, de descarga de consciência, de dizer, olha, eu até tentei, não consegui, paciência. Então, não é assim que constelação familiar trabalha. A constelação familiar, ela vai na causa do problema. Ela vai justamente onde poucos profissionais, né, desta área, né, ou de área de outras terapias, eles chegam, porque ele vai buscar a causa dos teus problemas. Quando eu chamo a sua atenção, né, para esse tema de hoje, deixa eu ver o que, é que trouxe aqui para você, né? Quando eu chamo a atenção para você nesse tema de hoje, eu quero trazer exatamente isso. Olha só, você quer entender como o deslocamento de um conflito, né, pessoal, para o âmbito familiar está originando um padrão repetitivo de geração para geração. Isso aqui é uma imagem, né? Deixa eu trazer você que vai perto de mim. Essa aqui é uma imagem que a gente já viu isso há muito tempo atrás, né? Não sei se vocês conheceram, né, uma brincadeirinha, né, uma musiquinha quando era pequena que dizia assim, né, que o homem bateu no cachorro, o cachorro bateu no gato, o gato bateu no rato e o rato, aí vai andando, né? Então, exatamente isso. Muitas vezes nós temos um comportamento, esse comportamento, na verdade, nós adquirimos do nosso sistema familiar. A maneira como o nosso sistema familiar lidava com uma questão, e isso não foi resolvido, isso está sendo o quê? Proliferado, tá, nas demais gerações. Isso significa que todos os problemas que nós temos no que diz respeito à nossa vida pessoal, no que diz respeito à nossa família de origem, no que diz respeito à nossa família constituída, estão sendo o quê? Uma ressonância de tudo aquilo que nós vivenciamos nesse momento. Olha só, deixa eu cancelar aqui esse despertador.
tá? Então, veja bem, o que eu quero trazer para vocês hoje, para que você entenda qual é a origem dos teus problemas, é justamente uma questão que eu acredito que é muito séria na vida das pessoas, né? E que isso é bastante recorrente. Todos vocês sabem, né? Ou pelo menos vocês vão começar a ficar sabendo agora, que eu tenho um trabalho bastante direcionado para mães, né, que têm perdas gestacionais, para mães que muitas vezes perderam seus filhos ao nascer, ou esses filhos já nasceram, né, natimortos. Então, todo o meu trabalho de constelação familiar, de acompanhamento, ele é todo voltado para mães. Mas o meu público não é só mães, né? Eu tenho todo um carinho, todo um trabalho voltado, mas eu atendo a diversas pessoas, atendo jovens, adolescentes, né, pais que estão com problema com adolescentes, casais que estão vivendo momentos difíceis, eu atendo todo mundo. Mas o meu público-alvo é esse. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque, na maioria das vezes, a raiz do problema de uma mãe que ela está sofrendo uma questão de aborto, né, de morte recorrente, né, uma mãe que muitas vezes tem vários filhos, esses filhos nascem mortos, esses filhos morrem logo em seguida. Isso é uma questão que a gente olha para o padrão repetitivo dentro daquilo que as constelações familiares traz para a gente. Você pode me dizer, Nalva, eu não sei o que é constelação familiar. Fica tranquila que daqui a pouco eu vou te falar um pouquinho mais sobre constelação familiar, mas também vou te falar sobre essas três ordens, né? As ordens do amor, né? Que estão muitas vezes abaladas dentro do sistema familiar, não estão sendo respeitadas, não estão sendo vistas, olhadas, e isso traz muita dor para todo o sistema. Quando uma mãe, muitas vezes, chega para mim com uma queixa de que ela perdeu o seu bebê, ou que ela não está mais conseguindo engravidar, ou que ela teve muita dificuldade de engravidar, eu faço aquela mesma pergunta que eu te fiz há pouco tempo atrás. Eu sempre pergunto à mãe: mãe, o que aconteceu no campo de energia da sua família para que hoje você esteja aí passando por essa situação de aborto, né? Você esteja em situação de aborto, você tenha perdido o seu filho. E normalmente eu vou fazer uma investigação, adivinha onde? Nas raízes. Quais são as raízes, né, daquela mulher, daquela pessoa que teve uma perda gestacional ou que seu filho morreu, né, logo depois? Eu vou buscar a história. Para mim, é importante que a mãe traga apenas para mim, né, aquilo que é um fato, né? Aquilo que digamos assim, aquilo que de fato ocorreu. A gente não se pega muito na questão dos detalhes, porque isso pode gerar julgamento, isso pode gerar crítica, isso pode gerar, sabe, uma série de situações. O importante é quando chega uma pessoa aqui para fazer uma constelação familiar comigo, é eu saber o fato. O fato é que existe uma mãe que engravidou, que perdeu o filho. Existe uma mãe que muitas vezes ela não está conseguindo lidar com esta dor, mas também existe uma criança que teve o ciclo de vida interrompida interrompido, e este ciclo de vida pela mãe ele precisa ser fechado para que a criança apazigue. Uma outra questão também que eu olho muito, né, dentro da situação em que a mãe traz, né, como perda gestacional, perda do seu filho, é perguntar à mãe como é que foi, né, qual foi a história, qual foi o que aconteceu na gestação dela, quando ela estava na barriga da sua mamãe. Por quê? Eu estou investigando aí se aquela mulher ela está tendo abortamentos sucessivos por conta de memórias uterinas. As memórias uterinas, elas são geradas, né, são emoções também que a própria mãe vivenciou e aí passou para a criança, e muitas vezes essa criança ela traz essa memória ao seu nascimento para a vida toda. E eu tenho um fato muito interessante
nesse sentido que aconteceu comigo mesmo, né? Uma memória que eu trouxe, né, de ameaça de morte no ventre da minha mãe, e que quando aos 40 anos eu decido me tornar mãe, aflora em mim a maternidade, eu perco 2 gestações. Por quê? Porque eu trouxe aquela ameaça, tá, de abortamento no ventre materno e eu levei isso comigo. E quando eu engravido, eu, de fato, perco meus filhos. Então, por que é tão importante a gente buscar a raiz dos nossos problemas? Porque só buscando essas raízes é que, de fato, nós iremos saber qual é o tratamento, qual é a dinâmica que está causando aquela dor, e sabendo qual é a dinâmica, é claro que a gente vai trabalhar para que a gente possa arrancar aquela dinâmica pela raiz. Tá? É muito interessante a gente olhar para essas dimensões da dinâmica, dinâmicas ocultas, né, dentro de um sistema familiar, de uma mãe que perde um filho. É muito interessante porque muita gente acha, quando a gente fala assim, dinâmicas ocultas, as pessoas pensam, né, em coisas estranhas. Não, o que é uma dinâmica oculta? Uma dinâmica oculta é um problema que você não sabe de onde surgiu, você está percebendo que ele é recorrente na sua família, isso está trazendo muita dor e sofrimento para o sistema familiar, e trazendo muita dor para o sistema familiar, ela vai permanecer dentro desse sistema até que alguém olhe para isso. O que aconteceu comigo foi quando eu lembrei, na minha segunda perda gestacional, que de fato eu estava perdendo as crianças. O que aconteceu? Eu comecei a lembrar, a fazer memória de toda a minha história, né, ultrauterina, né, das memórias uterinas que eu havia trazido, e eu comecei a olhar para isso e comecei a perceber que eu precisava limpar essas memórias. E limpando essas memórias, era óbvio que eu iria começar a me restabelecer na vida. E é dentro dessa perspectiva que eu quero trazer para você que muitas mães, quando elas recorrem às terapias, aos trabalhos que eu realizo, muitas mães, elas precisam passar por este momento, buscar a raiz. Não é simplesmente fazer uma terapia por fazer uma terapia, mas é você buscar a raiz do problema, e trazendo esta raiz à tona, nós iremos trabalhar essas dinâmicas e a gente vai fazer toda uma ressignificação emocional. Tem outras questões que eu trouxe aqui para falar com você também a respeito, né, muitas vezes, de dificuldades e desafios que você está tendo no seu sistema familiar, e essas dificuldades e esses desafios não estão sendo vistos por você, não está sendo olhado por você. Olha só uma situação que eu trouxe aqui, que eu acho que é bastante interessante. Deixa eu ver aqui o pessoal, só um minutinho. São problemas no relacionamento afetivo. Você conhece alguém que tem problemas de relacionamento afetivo? Ou, de repente, você é este alguém que está passando por alguns momentos de problemas de relacionamento afetivo? Então, se você é essa pessoa ou se você conhece alguém, é importante que você possa prestar atenção nessas questões aqui. Olha só essa imagem que eu trouxe para compartilhar um pouco com você. Olha só. As dinâmicas ocultas que te levam a vivenciar quase que diariamente várias adversidades em sua vida conjugal. Você sabe que dinâmicas são essas? Você sabia que você pode estar repetindo um padrão, né, dentro do teu casamento, do teu relacionamento, e repetindo esse padrão, na verdade, você vai estar trazendo sofrimento para você, você vai estar trazendo sofrimento para o teu cônjuge, mas você também vai poder estar levando aí adiante todo esse sofrimento para as pessoas que fazem parte do teu sistema familiar. Por que eu busco sempre olhar a raiz? E a pergunta vai ser sempre a mesma. O que aconteceu no campo de energia daquele homem, daquela mulher,
para que hoje eles estejam vivenciando uma crise, né? Muitas vezes, uma crise no seu relacionamento. Quando isso também acontece, é algo que é bem peculiar, quando uma mãe tem uma perda gestacional, a perda dos seus filhos, e essa perda não é vista, essa criança não é olhada, na maioria das vezes, essa dor leva o casal a uma separação, né? A uma separação de alma, né? Depois a uma separação física, e este casal ele fica vivendo os sabores e os dissabores de um relacionamento por conta de uma perda gestacional. Então, sempre quando acontece que alguém passa por uma dificuldade muito grande no seu relacionamento afetivo, eu preciso dar uma olhada qual é a raiz, né, de onde está vindo aquele problema. Se está vindo do sistema familiar, né, há bastante tempo atrás, se está vindo da perda gestacional que aquela mulher e aquele homem sofreram, ou se isso já está vindo da relação que os pais daquele casal tiveram e eles estão tendo aí o que nós chamamos de uma identificação, de uma lealdade invisível. É uma outra questão que a gente precisa olhar para a gente descobrir aí quais são as causas, né? Quais são as origens desses problemas. Olha outro ponto que é bastante interessante. Muitas vezes nós, né, as pessoas ou as mulheres, né, ou o próprio homem, né, muitas vezes ele tem determinados comportamentos que não lhe diz respeito. Olha que interessante. Você já quis compreender mais a fundo os motivos que fazem com que você se comporte de determinada maneira e não de outra? Porque muitas vezes o homem ou a mulher, né, eles se comportam como vítimas ou como agressores. Olha só, se comportam como vítimas e como agressores. Porque em constelação familiar, a gente não olha muito para essa questão de quem é vítima e de quem é agressor. Até porque o próprio Bert Hellinger, ele já nos dizia, uma certa feita, o seguinte: tanto o encarcerado como o carcereiro, eles estão no mesmo sofrimento. Então, muitas vezes, um agressor, ele está agredindo uma vítima porque ele tem uma dor lá por trás, e esta dor, a gente precisa buscar a raiz dessa dor, né? Precisa saber o porquê que ele tem esse comportamento, e esse comportamento está levando ele a agredir alguém. Mas também a gente vai olhar para aquela pessoa que supostamente é a vítima e a gente vai olhar o porquê que aquela pessoa, como vítima, ela tem aquele comportamento. O que levou aquela pessoa a ter esse comportamento, ou o que leva aquela pessoa. Então você está percebendo que sempre nós vamos buscar a raiz do problema, né? Você pode trazer uma pessoa aqui, uma pessoa pode chegar na minha frente e dizer: olha, não, eu sou vítima de um abuso, eu sou vítima disso, de uma violência aqui e acolá. Eu sei que, aos olhos nus, né, eu sei que você passou por uma situação difícil. Mas o que está te mantendo nesta situação difícil é que a gente precisa olhar. Talvez lá no sistema familiar daquela mulher, ou lá no sistema familiar daquele homem, né? Sempre, as questões sempre aconteceram daquela forma. As mulheres ou aquele homem sempre foi o agressor, a mulher sempre foi a vítima, e isso passou aí para as gerações. Por isso que é importante que quando chega um caso aqui, a gente busca investigar, né, como era que isso se dava dentro do campo de energia, dentro da família. Como era que sua avó lidava com isso? Como é que seu avô lidava com essa situação? Sua mãe, como é que sua mãe se portava nessa situação? Então, você vai percebendo que quando a gente busca a origem, a pessoa entende e a pessoa vai ver que aquele comportamento, na verdade, não é dela, não é dela. E por não ser um comportamento dela, fica muito, mas muito mais prático dela resolver essa questão, dela ressignificar esse fato e dela tomar um posicionamento, né, bem diferente em relação a tudo aquilo que ela está vivenciando. Então, esse é um fato.
O que mais, Nalva, você pode aí investigar para a gente, tá? Para a gente saber a origem dos problemas. Por exemplo, brigas entre irmãos. Isso é tão interessante, né? Briga entre irmãos, né? Que é uma coisa assim que muitas vezes a gente já percebe que dentro de uma família, né, os dois irmãozinhos, eles já começam muitas vezes a brigar, a disputar uma situação ou outra, ou dentro de uma família existe aquele que é como a gente costuma chamar, né, o queridinho da mamãe, o preferido da mamãe, tá? Mas só que isso a olhos nus, isso é muito prático. Ah, porque aquele ali é pirracento, porque aquele ali cede mais. Ah, porque minha mãe gosta mais daquele, minha mãe gosta menos de mim. É muito prático a gente olhar. Agora, quando você vai a fundo, quando você vai buscar a raiz do problema da briga, muitas vezes, desses irmãos, daquelas crianças, a gente vai perceber que simplesmente existe algo por trás, tá? Existe um grande problema por trás daquela briga daquelas crianças. O que pode ser infinitas situações da mãe, do pai, daquelas crianças quando elas passaram ali pelo útero da mãe, né? Muitas vezes, essa semana eu estava até gravando, tá? Algumas chamadas, né? E muitas vezes existem crianças, né, que elas são gêmeas, né, que a mamãe teve uma gestação gemelar, onde uma criança sobreviveu, a outra não sobreviveu, né, e muitas vezes aquela criança que sobrevive, aquela criança ela passa a ter um destino assumido, né, de uma outra pessoa. Então aquela criança ela não consegue, né, se encontrar dentro do seio familiar. Aquela criança é uma pessoa que vive a solidão, ou aquela criança é o tempo todo, né, ela está voltada para aquela dor. Aí, de repente, chega o irmãozinho dela, né? Um outro irmãozinho que a mãe teve depois dela. E aí aquela criança começa a disputar com aquela outra, com aquele outro irmãozinho. Então, as brigas, muitas vezes, que existem dentro do sistema familiar, né? E dentro desse sistema familiar, a gente muitas vezes quer somente olhar o fato em si, a gente não vai chegar a lugar algum. Por isso que constelação ela é tão importante, porque ela vai diretamente na causa, ela vai buscar as raízes, né, desses problemas, né, de sistemas familiares. Então, muitas vezes, o que acontece? Os irmãos estão brigando porque lá, né, lá no período do pai e da mãe, quando eles eram irmãos, eles também brigavam muito. De repente, a gente descobre que os irmãos hoje estão brigando, eles estão repetindo uma lealdade invisível à mãe, que também brigava, né, com seus irmãos. É bem interessante que eu passei por uma situação dessa, né, há um tempo atrás aí, e eu descobri que eu estava tendo umas desavenças, né, com o meu irmão. E quando eu fiz uma constelação, eu descobri que era o comportamento que a minha mãe tinha, porque esse comportamento ela herdou da minha avó, que por conseguinte, a minha bisavó também era assim. Então, as mulheres da minha família, as matriarcas da minha família, são mulheres fortes, duronas, né, por assim dizer, mulheres que entram na briga, mulheres que não levam, né, como a gente costuma dizer, desaforo para casa. Então, isso é um padrão repetitivo. Então, se isso é um padrão repetitivo, isso pode estar trazendo dor, pode estar trazendo angústia para o sistema familiar. Isso pode interferir na vida dos filhos, né? São energias, claro que quando a gente briga, quando as pessoas discutem, quando acontece um assassinato, uma morte, uma briga muito intensa, é lógico que a energia fica contida naquele sistema. E se ela fica contida naquele sistema, é lógico também que aquele sistema vai passar por diversas situações dolorosas. Então, essa é mais uma questão que eu quis trazer para você. Olhe para uma briga entre irmãos com um outro olhar. Não aquela questão aparente, aquilo ali que é óbvio, né? Então, geralmente as pessoas buscam a constelação familiar e quando elas encontram respostas, eu as ajudo a encontrar através, né, dos nossos representantes, nossos recursos que a gente tem aqui, né, mas também de cartas sistêmicas, as pessoas vão começar a ver aquilo que não era óbvio. Quantas e quantas vezes eu
abrir uma constelação familiar, abrir o campo de energia, né, da constelação familiar, a pessoa trouxe uma dor, trouxe uma angústia, uma causa, né, que ela achava que era aquela causa aparente, e de repente o campo mostra algo que era muito mais profundo e que estava provocando aquela dor. Então, o óbvio, né, na verdade, é algo que muitas vezes a gente acha que é o que está acontecendo, mas o campo vai mostrar outro, vai mostrar coisas não tão óbvias assim, e as pessoas elas ficam muito impactadas com isso, porque a constelação familiar tem esse poder de mostrar além daquilo que é aparente. É como se um véu caísse, né, dos seus olhos e você começasse a enxergar a realidade, tá bom? Então, essa questão também a gente precisa olhar. Olha só um outro ponto também que muitas vezes eu me deparo aqui, né, nos atendimentos, né? É a dificuldade no relacionamento entre mãe e filho, né? Mãe e filha. Gente, olha só. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade, tá, de lidar com os nossos filhos. E essa muitas vezes dificuldade, a gente fica achando que são os nossos filhos que estão trazendo essa dificuldade para a gente. Ah, porque eles estão rebeldes, ah, porque ela não me escuta, ela não me atende, etc. e tal. Olha só, aparentemente pode ser isso tudo. Mas se você for buscar a raiz do problema, é algo tão delicado, que você vai começar a perceber que, na verdade, o seu filho ou a sua filha que você está tendo problema com eles, dificuldade de relacionamentos, né? De manter, digamos assim, uma autoridade, né, em relação à sua maternidade para com ele, isso não vem dele. Isso vem de questões que ele está vivenciando, de energias que ele vivenciou, a partir, olha bem o que eu vou te dizer, da tua relação com a tua mãe. Obviamente, se eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, jamais eu vou conseguir ter um bom relacionamento com meu filho. Porque a gente está falando o quê? De energia. Mãe é força, mãe é sucesso. Mãe, ela tem um papel muito importante, ela tem uma força muito grande dentro do sistema familiar. E muitas vezes, aquela repetição de padrão, aquela dificuldade que eu tenho de relacionamento com a minha mãe, sem querer, eu vou, muitas vezes, até mesmo criticar, né, o comportamento da minha mãe, mas eu vou estar repetindo o mesmo comportamento com a minha filha. Eu não sei se eu trouxe essa imagem aqui, mas é uma imagem que é tão interessante, onde tem assim, a mãe, né, a avó, né, reclamando com a netinha, que está aqui do lado. Deixa eu apresentar aqui para você, tá? Já que eu não sei se eu tenho uma imagem aqui, deixa eu apresentar aqui. Olha só que interessante, tá? Tem uma imagem para você sentir a força que tem uma mãe, seja essa força para prejudicar ou para ajudar o sistema, né? Mas vamos lá, olha só. Digamos que aqui é a avó e aqui é a filha. Com certeza, essa avó, né, essa mulher e essa aqui, essa mãe e essa filha aqui, elas tiveram muitos embates, muita dificuldade no relacionamento. E com certeza essa filha aqui, ela foi muito revoltada com a mãe. Ela criticou talvez a mãe quando a mãe falava com ela, do jeito que falava com ela. Só que aí a imagem mostra aí depois uma criança no meio dessas duas aqui. E as duas com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes para com essa criança. E aí essa criança, ela vai formar uma crença, ela vai ter as mesmas dificuldades que a mamãezinha dela teve, tá? E ela vai passar isso adiante. O que eu quero trazer com isso? Eu quero te mostrar que muitas vezes a força de uma mãe, muitas vezes é uma força que pode construir, mas pode destruir, no sentido de quê? No sentido de que a mãe, ela tem força o suficiente para ela manter um sistema de pé ou não. Bert Helling tem uma frase que é muito interessante, quando ela diz assim: quando uma mulher, uma mãe, ela decide se curar,
ela não só cura a si, mas ela cura a toda uma linhagem, a todo um sistema familiar. A gente vai perceber isso também de uma forma contrária quando, muitas vezes, uma mãe ela está doente, ela está sofrida, ela está angustiada, ela não está conseguindo lidar com as dores. Quando essa mãe ela começa a se entregar, né, caminhar para a morte, ela leva atrás de si toda uma linhagem. Ela não consegue, muitas vezes, digamos assim, lidar com aqueles problemas que ela dera. Aí os filhos, né, por lealdade invisível, muitas vezes, né, os filhos também vão dizer: se minha mãe não é feliz, eu também não vou ser. Se minha mãe não é feliz no casamento com meu pai, isso é inconsciente, tá, gente? Isso é inconsciente. Se minha mãe não é feliz no casamento com meu pai, quem sou eu para ser feliz também? Então a gente tem um amor, né? Só que é um amor que adoece. Então, a figura da mãe tem esse poder. E nessa imagem aqui que eu trouxe para você, né? Muitas vezes você pode perceber que a dificuldade que uma mãe tem em lidar com um filho, com uma filha adolescente, é a dificuldade que ela teve também de lidar também com a sua mãe, tá bom? Então, essas questões são importantes para que a gente olhe um pouco para a raiz do problema. Olha só também esse outro problema que nós temos aqui, né? Por que muitas vezes as pessoas, né, elas têm aversão, muitas vezes, a casamento, ela tem aversão, muitas vezes, a um relacionamento sadio, muitas vezes essa pessoa está com dificuldade de lidar, né, de deixar ser amada. Por que isso? Muitas vezes a gente vai dizer, não, é uma pessoa que quer ser livre, né? Uma pessoa que quer, digamos assim, viver a sua vida, né? Sei lá, do jeito como ela sempre quis. Olha só, nem sempre essas questões são verdadeiras. Quando você vai cavar um pouquinho, quando você vai na raiz do problema de uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade, né, de um relacionamento, de amar e ser amado, você vai olhar mais uma vez para o sistema familiar e vai perguntar, né, o que, que aconteceu no campo de energia desta mulher que ela hoje, né, tem dificuldade ou ela não quer um relacionamento, ou ela não consegue manter um relacionamento saudável. Então você está percebendo que quando eu digo assim, a origem de todos os teus problemas, a origem de todos os nossos problemas estão nas raízes familiares. Nalva, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente muda isso? Olha só, eu disse para você que a gente precisa olhar um pouco para a questão da constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma ferramenta poderosa, né? Ela é uma psicoterapia que ela tem o poder de ajudar você a olhar para essas questões e você lidar com essas questões de uma maneira diferente. Por exemplo, essa questão aqui, olha só, doença. Muitas vezes a gente percebe que existem pessoas, né, que estão passando por traumas, por doenças, por mortes trágicas, né, por doenças muito graves, e essas pessoas, na verdade, elas não estão conseguindo lidar com isso. O que constelação familiar ela vai trazer aqui é, na verdade, ajudar a pessoa a olhar para aquela doença a partir do seu sistema. Então você está percebendo que tudo, que todo e qualquer problema que surgir na sua vida, no seu dia a dia, você precisa olhar para o teu campo de energia. Se você já entendeu isso, eu dou a live por encerrada. Porque é exatamente isso que você precisa fazer. Nunca olhe para um desafio, para uma dificuldade, para um problema, achando que aquilo ali está acontecendo, né, na sua vida, é porque fulana tem este comportamento, tem aquele, ele não é compreensível, não é isso e aquilo. Será que a questão é essa? Será que a questão é tão óbvia assim? Ou você precisa olhar um pouquinho mais para lá, para as raízes da tua família e começar a investigar por que fulana de tal está passando por essa dificuldade
e esses problemas estão sendo recorrentes na sua família. É uma questão para a gente olhar. Então, eu queria só trazer para vocês essa última imagem, né? Porque no início eu colocava uma imagem bem parecida dessa, né? Com a mulher, né? Com o feminino, mas também eu quero trazer essa imagem mostrando para você que muitas vezes um pai violento foi um filho, né, que teve sérios problemas aí na sua convivência com o seu pai, né? É como se isso aqui fosse passando, deixa eu mostrar aqui para você todo, olha só, um homem que agrediu uma criança, essa criança que foi crescendo, foi se transformando, né, nesse mesmo adulto e vai repetindo esse padrão. Então, é um ciclo de repetição que ele não para. Então, se é um ciclo de repetição que não para, então significa que alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que buscar essas questões para que essas questões elas sejam vistas, elas sejam identificadas e possa aí encontrar a solução. Dalva, como é que eu busco a solução? Olha só, você vai buscar a solução a partir, tá, das constelações familiares. Toda e qualquer situação, tá, em que você experimenta de sentimentos, né, de dor, de angústia, de tristeza, é porque você está sendo mantida aí a esquemas problemáticos, né, de tempos imemoráveis. Muitas vezes você passa por uma situação, mas você não se dá conta dessa situação. E por você não se dar conta dessa situação, você vai sendo aí mantido e mantida aí nesse padrão, né? Então, a natureza do campo, né, que eu posso dizer assim, do campo familiar que vai se formando, né, na nossa vida, ela é determinada, né, pela história da nossa família. Então, tudo aquilo que nossos familiares, nossos antepassados, eles vivenciaram, eles passaram, e tudo aquilo que não foi resolvido, aquilo ali fica, né, na verdade, reverberando, mas também aquilo ali fica, como é que eu posso dizer, trazendo uma ressonância para aquela geração e para gerações futuras, caso isso não seja resolvido, né? Então, essa natureza, na verdade, né, dos problemas que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, então, esses problemas, eles são moldados pelos acontecimentos marcantes. E eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de acontecimentos marcantes na nossa vida, ou na vida do nosso sistema familiar, que está nos deixando aí, né, nos mantendo aí, na verdade, nesses esquemas problemáticos familiares. Olha só, muitas vezes os relacionamentos que nossos pais tiveram, os relacionamentos dos nossos avós, a morte de uma criança, muitas vezes, né, uma criança muito nova, abortos, né, partos prematuros, adoções, segredos, né, sobre muitas questões na família, suicídio, guerra, exílio forçado, né? Então são tantas situações, incesto, né, que acontecem, que podem ocorrer no sistema familiar, e aquilo ali, aquela energia, ela fica contida, e aquela energia contida, ela vai mantendo, né, os membros de uma família, de um sistema familiar, presos, na verdade, a esses esquemas problemáticos. Então, muitas vezes a gente não sabe por que a pessoa está com determinadas dificuldades, né? Como é que as pessoas estavam bem, de repente as pessoas começam a entristecer, começam a ficar depressivos, angustiados, isso tudo. Agora, olha só que interessante. O campo de energia familiar não é só essa questão negativa. É bom que se diga isso, né? Não é essa questão negativa. As ações generosas, né, que também, e altruísta, que os nossos pais, que nossos antepassados, né, que eles vivenciaram, são questões para nós que são saudáveis. Então, a gente vai buscar também, no nosso campo de energia, nos nossos antepassados, né, as ações saudáveis que eles praticavam. E isso vai nos dar muita força, porque se é no sistema que a gente adoece, é dentro do sistema também que a gente se cura. E isso é importante para a gente, né? Então,
aquelas más ações que muitas vezes os nossos antepassados praticaram, alguns membros, né, na verdade, eles praticaram, né, eles foram modificando o campo energético familiar, eles foram trazendo, né, obrigando com que as pessoas pudessem pagar um preço muito alto. Mas a gente sabe também que existem aquelas pessoas no campo de energia familiar que eles puderam aí também fazer boas ações. E a gente precisa olhar para isso, para que a gente vá buscar força, ou que a gente não comece a achar que a constelação familiar ela só vai buscar dor dentro do sistema familiar. Não. Se os problemas existem, é porque tem uma energia, tem uma raiz aí no campo familiar que está densa, tem uma energia aí que precisa ser dissipada, precisa ser descoberta, que precisa ser ressignificada. Mas também, dentro do seu próprio campo de energia, dentro da tua própria família, você pode encontrar essa cura, você pode encontrar essa força, né? Então, muitas vezes a gente precisa olhar para os nossos antepassados, né, com respeito, a gente precisa olhar com gratidão, a gente precisa dar a eles o direito que eles têm de prevalência, de chegaram primeiro, mas a gente necessariamente não precisa repetir os padrões que eles vivenciaram. Mas como é que você não vai repetir? Se você conhecer a origem dos problemas, se você conhecer, tá, tudo que aconteceu aí no teu campo de energia, no campo de energia da tua família, tá bom? Bem, eu acredito que eu vou ficar por aqui e a única coisa que eu quero te falar a respeito das constelações familiares é só essa questão. As constelações familiares, elas nos ensinam que a nossa família é a nossa sina. Você já viu aí de tudo aquilo que eu trouxe para você, que a tua família é a tua sina. A minha família é a minha sina. Porém, que bom que tem esse porém, nós não estamos irremediavelmente presos a essa sina e nós podemos sim alcançar a cura. E a gente só pode alcançar essa cura quando a gente descobre a origem desses problemas, quando a gente descobre o que está acontecendo, quando a gente limpa essas memórias, quando a gente ressignifica esses fatos, porque fato não muda, mas a gente ressignifica e aí as coisas ficam muito bem, né? Então, ao compreender esses mecanismos, na verdade, né, desse processo, nós ficamos assim em posse de um poder, né, de controlar os nossos comportamentos a fim de evitar sofrimento para as próximas gerações. Então, você viu lá que no início desta live, depois você vai dar uma olhadinha ali, eu perguntava para você, né? Você já parou para pensar que você está tendo comportamentos e atitudes, tá? Que são, digamos assim, geradas, provocadas pelo teu sistema familiar. Então, muitas vezes, esses comportamentos e essas atitudes não são nossas. Então, se não são nossas, a gente pode se mudar. E a última coisa que eu te pergunto é: você quer aprender, de fato, a romper com repetições de padrão? Você, de fato, quer diluir os conflitos, sanar esses problemas que estão dentro do teu sistema familiar, seja ele dos antepassados, da tua família de origem, da tua família constituída, né? Você quer aprender, você quer gerar relações mais harmoniosas e felizes, não só no teu lar, mas também no teu sistema familiar? Então, eu te convido a estar comigo, tá? Toda segunda-feira, onde eu vou estar aí transmitindo as lives, tá? Sobre essa questão do nosso sistema familiar, tá? Sobre constelação familiar, mas também eu convido a você a entrar em contato comigo para agendar a sua sessão de constelação, porque muitas vezes os problemas que você tem, você pode resolvê-los a partir do momento que você encontra a raiz desses problemas. Porém, também você precisa aprender que você não precisa, né, na verdade, de buscar novos caminhos. Você só tem agora que caminhar diferente. E constelação familiar, ela te dá essa oportunidade de você ver a vida de uma forma totalmente diferente e de você seguir em frente, porém levando todo um sistema familiar
restabelecido, curado, para que as próximas gerações possam viver uma vida talvez mais tranquila do que a sua. Grande beijo, forte abraço. Vejo você na próxima segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau.